Então vamos dar início oficialmente, né? Eu já estou na unidade 2, ó. Unidade 2, eu vou voltar só o slide esse definições de liderança, é o primeiro slide da unidade 2. Eu vou fazer uma revisão zona daqueles vídeos que eu mandei para vocês, porque ali o vídeo é muito curto. Eu não posso ficar fazendo aquela videoaula muito extensa, depois fica chato para o aluno ficar vendo em casa, né? Então, eu fiz vídeos curtos, assim, pegando assuntos, para ir dando uma adiantada, até que eu pudesse fazer essas videoconferência com vocês, né? Então, naqueles primeiros vídeos lá, então agora eu vou fazer essas revisões, eu vou adiantar só mais alguns assuntos da unidade hoje ainda, pelo menos falar sobre todas as teorias comportamentais, e mais ou menos até a metade da unidade 1. Segunda-feira, a gente fala sobre o resto das teorias da segunda metade da unidade 1, não, gente, desculpa, unidade 2, né, perdão. Segunda-feira, a gente praticamente finaliza lá essa unidade 2, aí já fica mais ou menos pronto aí para fazer o trabalho e tal. Tá tudo sob controle, a gente deu uma adiantada boa lá na unidade 1, nas primeiras aulas, né, tinha ido bem, graças a Deus, rendeu o assunto. E aí, gente, eu mandei um primeiro vídeo, que eu falava lá da teoria dos traços, eu iniciava falando dessas definições de liderança. Então, naquele vídeo eu falava, gente, se você for pegar definições de liderança, você vai encontrar centenas de definições de lideranças em diversos livros aí, diversos autores. Não existe uma única definição do que seja liderança, né? Mas, assim, se você pegar diversas definições aí, você vai observar que uma boa parte delas, elas falam de uma mesma coisa. Elas estão falando que tem a ver com a influência pessoal, você exercer sua influência. Aqui mesmo, a gente pode observar que tem duas, né? Liderança é o processo de influenciar. A última, liderança é influência pessoal, exercida em uma situação dirigida aos processos de comunicação, no sentido do objetivo. Então, você vai ver que muitas delas falam de objetivos comuns, de influenciar as pessoas rumo aos objetivos comuns e tal. É mais ou menos por aí que vai essas definições de liderança. E tem aquela definição que eu gosto muito, que eu falo muito nela na sala de aula, que está lá no livro O Monge e o Executivo, que ela fala, né, assim, liderar é influenciar as pessoas a cumprirem as suas tarefas, as suas atividades, motivadamente. Então, também esse termo é importante. Influenciar as pessoas a cumprir suas tarefas motivadamente, rumo aos objetivos comuns. Por que eu friso muito motivadamente? Porque o gerente, né? O gerente, ele também faz a pessoa cumprir os seus objetivos. O gerente chega, dá uma ordem lá, o cidadão vai e cumpre na risca. Não tem aquela frase lá, manda quem pode e obedece quem tem juízo, um negócio mais ou menos assim? O cara chega, dá a ordem lá, você é funcionário da empresa, você é subordinado a ele chegou, te deu uma ordem, quer isso pronto hoje, você vai fazer. Agora, você vai fazer isso motivadamente, você vai fazer isso feliz, conforme for a forma com que ele te dá aquela ordem para você fazer, você vai cumprir, porque é obrigação sua. Ou seja, aquele gerente, ele usou o seu cargo, ele usou o poder. O poder, ele está ligado ao cargo. O poder é diferente da influência. Então, é um dos aspectos que diferem estes líderes modernos dos gerentes tradicionais. E uma coisa é você usar o seu poder. Eu sou seu chefe. Eu chego para você e falo, eu quero essa tarefa pronta hoje. Não quero saber, custe o que custar. Eu sou seu chefe, sou superior a você. Você é meu subordinado, você vai fazer. Não é? Vai fazer isso feliz? Não. Vai fazer motivado? Não. Aí que vem a diferença. O líder, ele não costuma usar o seu cargo, o seu poder.
Um líder, ele não entende que ele está acima de você, sabe? Normalmente, esses líderes mesmos, eles também trabalham muito com a humildade. Eles não estão ali se sentindo na condição de seus superiores. Ele é o seu líder, é um colega de trabalho seu, e ele, quando ele precisa que você faça algo, ele chega para você e fala, fulano, nós precisamos dessa tarefa pronta hoje. Você está precisando de alguma ajuda? Eu posso te ajudar? Você quer que eu peça alguém para te ajudar? Você está precisando de alguma orientação? Não ficou claro o que é para ser feito? Então, eu posso contar com você? Você vai conseguir me entregar isso hoje? Então, olha para você ver como é a coisa. Eu não precisei usar o meu cargo, o meu poder. E você vai fazer a tarefa. Se eu chegar e te pedir dessa forma, fulano, quer que eu te ajude? Você vai falar, não, professor Mineiro, pode ficar tranquilo, eu vou fazer aqui. Você vai sentar na sua cabeça, né? O que você vai pensar? Nossa, o professor está até se disponibilizando, até a me ajudar. Coitado, não, vou fazer aqui. Você vai sentar e vai fazer o que tem que ser feito e motivadamente. Então, existe uma diferença muito grande entre isso, né? Existe uma diferença muito grande em esses dois tipos aí de você delegar uma tarefa, dar uma tarefa para alguém fazer. Então, com a liderança, você usa a sua influência. Você não usa o seu cargo, o seu poder. Você usa a sua influência pessoal para fazer a pessoa fazer a tarefa motivadamente rumo aos objetivos comuns. Então, isso são conceitos mais novos, né? De liderança, que hoje em dia é muito buscado pelas organizações. As organizações hoje, vocês, né, falamos isso bastante na sala de aula, vocês viram aquele vídeo do Valdez, onde ele fala demais, né, que as empresas hoje, elas querem o líder. Quando não encontra, deixa a sala vazia. Prefere deixar a sala vazia do que contratar o gerentão capataz. Que as empresas modernas de hoje não querem mais isso. Ah, professor, mas eu trabalho numa empresa hoje aí que ela tem um capataz, o cara fica lá, desse jeito, chicoteando a gente. Ah, mas é porque, de repente, a empresa ainda não abriu a cabeça ainda para esses conceitos novos, né? Depois que a gente vê, dar uma evoluída nesses conceitos de liderança e começar a ver as teorias contemporâneas na unidade 3, a unidade 3, ela entra falando das teorias contemporâneas de liderança. Então, vai chegar num determinado momento que aí eu vou fazer com vocês, aí é provável que a gente já esteja na sala de aula de volta, eu vou passar para vocês toda a evolução, vou desenhar no quadro, a evolução das empresas ao longo do século passado. Desde 1900, que as empresas passaram a existir, as indústrias, né? Lá na era da industrialização clássica, em 1900. A Revolução Industrial aconteceu em 1850, 1900 nós entramos na era da industrialização clássica, eu vou explicar isso lá na sala de aula com detalhes. Naquela época, nem existia departamento de recursos humanos, eu vou passar isso com vocês, só para você mais ou menos já entendendo. Então, em 1900, com a criação das indústrias, passou-se a ter que ter um departamento para cuidar das pessoas. Mas, naquela época, o que era mais importante nas indústrias eram as máquinas. Lógico, a gente estava em pleno processo de industrialização, então as máquinas eram importantes demais. O ser humano era só um mero recurso para tocar as máquinas. Não tinha importância nenhuma. Era trabalho braçal. Mas precisava de um setor para contratar, para cuidar da papelada, para a parte burocrática. Mas, naquela época, não se criou o Departamento de Recursos Humanos, criou o DP. Os DPs, eles passaram a existir mais ou menos lá em 1900, no início da era da industrialização, para cuidar da parte burocrática. Não se falava nada ainda de teorias de liderança, de recursos humanos. Recursos humanos passou a existir, Departamento de Recursos Humanos, em 1950, quando nós entramos na era da industrialização neoclássica. Então, você vai ver esse evolutivo aí comigo depois, com detalhes. Só para você entender, vou passar aqui para a teoria dos traços, ó.
Então, essa teoria dos traços, ela existiu, ela foi aceita até mais ou menos 1930, 1940, por aí. Não existe também a data precisa. Mas, por volta de 1930, começou a perceber que essa teoria já não estava muito fazendo sentido mais. Pode ter feito sentido lá no início da era da industrialização, né, lá nos anos 1900, mas como as coisas foram evoluindo, e aí a gente entrou naquela fase ali da Segunda Guerra Mundial, 1944, a partir daí, do final da Segunda Guerra, mais ou menos 1945, 1950, as empresas deram uma evoluída boa também. E nessa época, passou-se a perceber que essa teoria dos traços já não fazia mais sentido, e as indústrias criaram os departamentos de recursos humanos, em mais ou menos 1950. Então, continuou lá com os DPs, para cuidar da parte burocrática, né? Implementação. Deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, porque ele fica fazendo barulhinho. Deixa eu ver se é ele que está ligado. É. Aí eu fico, às vezes, achando que é alguém que está escrevendo alguma coisa para mim. Desliguei o WhatsApp lá. Então, desenvolvendo o raciocínio. 1950, essas teorias dos traços, elas passaram muito a não fazer mais sentido. Começou a estudar essas teorias que nós vimos no segundo vídeo dos estilos de liderança, e as empresas criaram seus departamentos de recursos humanos. Além dos DPs, que cuidavam da parte burocrática, de documentação, de folha de ponto, de controle de horas trabalhadas, horas extras, folha de pagamentos, era o DP, a área de recursos humanos, ela veio mais para cuidar das pessoas. Então, ela veio agregando novas funções, né, a essa parte aí de pessoas. Então, criaram-se as funções de recrutamento e seleção, com base em técnicas de recrutamento e seleção, criaram treinamento e desenvolvimento de funcionários. Olha, já, como você vê, que já começou a se preocupar mais com as pessoas. As pessoas começaram a ser vistas de uma forma diferente do que era lá em 1900. Começou a valorizar mais o ser humano. Então, cuidar dessa parte motivacional das pessoas, da remuneração mais estratégicas, políticas de cargos e salários. Isso tudo veio sendo criado pelos departamentos de recursos humanos depois de 1950. Por volta de 1950, criou os RH, e eles foram se desenvolvendo, foram criando. E as teorias de liderança também vieram se desenvolvendo. Então, quando eu colocar isso lá no quadro, lá, escrever isso para você, você vai perceber que realmente elas vêm seguindo um mesmo raciocínio. Então, voltando aqui, ó, nessa teoria dos traços, né, lá em 1900, 1910, 1920, era um mundo completamente diferente do que é hoje, as indústrias eram completamente diferentes do que é hoje, né? Tanto é que o ser humano não tinha valor nenhum dentro da empresa, o que tinha valor eram as máquinas, os equipamentos, na era da industrialização. Então, nessa época também, os primeiros estudos de liderança que surgiram é essa teoria dos traços. Naquela época, acreditava-se que a pessoa ou ela tinha traços de liderança ou não tinha. Se ela tivesse esses traços de liderança, ela seria líder. Se ela não tivesse esses traços, ela seria liderada. Que traços são esses? A gente viu no vídeo. Traços físicos, né? Então, normalmente, as pessoas que eram designadas a cargos de liderança lá naquela época, 1910, 1920, até por volta de 1930, a pessoa tinha um traço físico voltado para a liderança, a pessoa tinha uma certa energia, uma aparência, estatura, energia, para exercer o cargo de liderança. Além disso, ela tinha traços intelectuais. A pessoa tinha aqueles traços daquele entusiasmo, da autoconfiança, um coeficiente intelectual diferenciado dos demais. Então, se a pessoa tivesse esses traços, ela ia sendo vista como um líder. Se não tivesse, ela não tivesse aqueles traços físicos, aqueles traços intelectuais, seria liderado. Acreditava-se nessa época que não poderia se desenvolver a liderança nas pessoas.
que depois descobriu-se que estava errado isso, né? Outros traços sociais, aspectos de comunicação, habilidades interpessoais. Então, eles acreditavam que a pessoa nascia com esses traços. Se ela não tivesse nascido com aqueles traços, ela não poderia ser líder. Então, a gente sabe que realmente, de uma certa forma, existem pessoas que elas já nascem com uma certa predisposição para ter essas habilidades de liderança mais acentuadas que em outras pessoas. Eu não discordo, não. Mas pensar que não se pode desenvolver a liderança de uma pessoa, aí é errado. Aí é errado. A gente sabe que tem pessoas que elas nascem com um certo talento para liderança. Mas essas habilidades, esse talento, ele pode ser desenvolvido. Tanto é que a gente está tendo aula de liderança. Então, se a pessoa pode não ter nascido com aqueles traços, né, apropriados para a liderança, mas se ela estudar, se ela buscar conhecimento, se ela buscar o entendimento de como é que a liderança funciona, trazer esse conhecimento para dentro, souber trabalhar isso, qualquer pessoa tem capacidade de desenvolver suas habilidades de liderança. Não há a menor dúvida disso já, né? Então, lá em 1930, 1940, percebeu isso. Gente, não é só quem nasce com os traços que pode ser líder. Qualquer um pode ser líder. Então, começou-se a vir novas teorias. E, naquela época, 1940, o Departamento de Recursos Humanos já estava se desenvolvendo nas empresas, né? Ou começaram a surgir mesmo por volta de 1950. Foi quando também veio essa teoria dos estilos de liderança. Começou, então, os estudos sobre o comportamento. São chamadas as teorias comportamentais. Então, dentro dessas teorias comportamentais, um dos primeiros estudos foi esse cidadão, Lewis. Ele já identificou 3 estilos de liderança, que eu falei nos vídeos lá, né? Aqui a gente vai dar um pouquinho mais de riqueza de detalhes, e você tem a oportunidade, caso queira tirar alguma dúvida, a gente tem essa possibilidade de interação aqui também, né? Por isso é que é melhor do que o vídeo propriamente dito. Então, pessoal, o Lewis, ele já identificou, ele analisou diversos líderes, diversas pessoas que exerciam cargos de liderança nessa época, e ele identificou 3 tipos de líderes, 3 estilos de liderança. O líder autocrático, o líder democrático e o líder lideral, que ele chamou o estilo laissez-faire, é um termo do francês. Então, e esses 3 estilos, até hoje a gente vê, a gente fala muito. Até hoje, quando você vai falar, né, nessas organizações, você vai falar sobre liderança, né, fala-se muito sobre esses estilos aí, a empresa fala, não, aqui a gente prefere um líder mais democrático. Outras empresas, o cara fala, não, aqui, para esse tipo de trabalho nosso aqui, eu preciso de uma liderança mais autocrática. Então, esses 3 estilos, eles estão ainda presentes hoje aí no nosso dia a dia, a gente ouve falar muito. Então, o líder autocrático é aquele mais centralizador, toma as decisões mais sozinhos, ele determina as tarefas, distribui as tarefas, os métodos de trabalho, mas não deixa a participação muito dos liderados. Ele não deixa que os liderados participem muito dos processos decisórios. Cada um cumpre a sua tarefa lá, que ele delega, ele cobra e as decisões é ele que toma. Diferentemente do líder democrático, que ele envolve mais as pessoas nos processos decisórios, ele delega as tarefas, distribui as tarefas, mas, ele incentiva a participação de todos nos processos decisórios, procura delegar autoridade, então ele dá mais autoridade para as pessoas, né? Usa o feedback como uma forma de treinamento, então ele delega autoridade, ele dá mais poder para as pessoas,
mas a todo tempo ele está chamando a pessoa para uma conversa e dando um feedback. Né? Ele falou, fulano, olha só, eu te dei essa tarefa, estou observando, eu tenho acompanhado, mas não queria que fosse dessa forma. Eu acho que você poderia buscar um outro caminho. Eu queria que você fizesse por esse lado aqui, dessa forma, sim. Então, ele está sempre dando um feedback, mas sempre dando mais autonomia, delegando mais autoridade. E hoje, gente, a gente sabe que uma boa parte das empresas hoje, no nosso dia a dia, elas têm buscado mais, né? Existe uma predominância maior de você encontrar líderes democráticos hoje. Apesar de que eu sempre falo que depende muito, né, de alguns outros fatores. O tipo de tarefa que você está fazendo, o tipo de pessoas que você está coordenando, né, outros fatores que a gente vai ver mais para frente, quando a gente passar para as teorias contingenciais, aí a gente vê que existem também outros fatores, que eu não vou entrar em detalhes agora. Segunda-feira a gente vai falar sobre as teorias contingenciais. Mas aqui nós estamos, né, pegando o comportamento do líder. Então, você tem, além do autocrático e democrático, concluindo, você tem esse líder mais laissez-faire, mais liberal, que ele procura deixar o pessoal bem, completamente à vontade, para deliberar sobre os trabalhos, forma de fazer e tal. Agora, isso, como eu sempre falei na sala, eu falei no vídeo lá que eu fiz, tudo isso vai depender do contexto, né? Vai depender de que tipo de tarefa. Então, só frisando, eu gosto muito de dar aquele exemplo, né? Do quartel-general e do teatro. Um diretor de teatro, normalmente, ele até usa até esse estilo mais liberal, até. Porque são pessoas muito intelectualizadas, é um estilo de trabalho muito intelectual, pouco braçal. Exige que a pessoa use o seu talento criativo, exige que a pessoa pense fora da caixa. Num departamento de marketing também é parecido, esses departamentos de design gráfico, o camarada está desenhando o protótipo de um novo produto. Então, não faz nenhum sentido o cara ser autocrático ali como líder de um cara desse. O cara aí, ele tem que pensar fora da caixa, ele tem que viajar na maionese mesmo, ele tem que ter ideias. Como é que o camarada vai ter ideias inovadoras com o camarada cobrando dele normas? Cobrando dele procedimento? Não faz sentido. Então, nesses tipos de departamentos de design gráficos, de marketing, de publicidade, de peças de teatro, de músicas. Imagina, um cara lá do regente de uma orquestra. É uma liderança bem mais liberal, né? Do outro extremo, você tem esse tipo de tarefa. Os exemplos que eu costumo dar, né? Eu vou dar um outro, além do quartel-general lá. A engenharia civil, né? Você tem um engenheiro que está construindo um prédio e tem um grupo de pedreiros, serventes, esses profissionais da construção civil, que é um trabalho braçal. Não é um trabalho intelectual. O cara tem, né, tem que cumprir as ordens lá, tem as etapas lá de construção do projeto, e o engenheiro tem que ficar lá na cola, lá, cobrar mesmo a tarefa, e é um trabalho braçal. Não é um trabalho intelectual. O cara está lá viajando com as ideias inovadoras. Não, é construir parede, construir prédio. É um trabalho muito braçal. Então, numa liderança, numa situação dessa, de repente, então, cabe mais o líder ser um pouco mais autocrático, né? E mais centralizador. Ele toma as decisões. Imagina um engenheiro seguindo a execução do projeto lá, o engenheiro não vai chamar os pedreiros para eles participarem da decisão, não. É o engenheiro e o arquiteto. É o engenheiro e o arquiteto. Aí eles é que vão tomar decisões. Eles não vão envolver o servente de pedreiro. Me ajuda a tomar uma decisão aqui, cálculo do projeto. O cara nem sabe dar opinião sobre os cálculos do projeto lá, não. A função do cara lá é construir parede e tal, empilhar lá os tijolos, fazer a massa, os negócios e tal. E as decisões são tomadas pelos os diretores do projeto lá em cima, lá. Ué.
Então, não faz sentido você envolver o pessoal no processo decisório. Agora, no mundo empresarial de hoje, o mais comum de se ver é o democrático. É o que está aqui no meio, aqui, ó. Né? No mundo empresarial de hoje, né, é o que a gente mais vê, as pessoas falando aí, que as empresas cada vez mais estão buscando líderes, esses líderes democráticos. Né? Nada melhor do que você fazer um trabalho de equipe. Então, você tem lá um projeto a executar dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então, os líderes modernos hoje incentivam a participação das pessoas, delegam as autoridades, mas delegam as tarefas, mas delegam também um pouco mais da autoridade, para cada um também ter uma certa liberdade maior dele dar as suas opiniões, dele fazer suas tarefas lá, um pouco mais de autonomia para poder fazer como ele acha que deve ser feito, e o líder está ali acompanhando. E aí ele usa o feedback, ele vai chamar o cara e falar, fulano, peraí, vamos, eu estou achando que está fugindo um pouco aqui do que deveria ser, não é, o caminho é esse, não. Vamos para o caminho de cá. Ah, beleza, e tal. Então, ele delega a autoridade, mas acompanha. E está sempre treinando a pessoa. Sempre treinando, sempre passando conhecimento, sempre acompanhando. Tá? Então, pessoal, assim, eu acho que até aqui... Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar de um assunto que até que eu ainda não tinha, então, entrado nele lá nos vídeos, não. Vamos lá. Teoria dos estilos de liderança. Dando sequência. Evoluindo aí. À medida que o estudo da liderança evoluiu, ampliaram-se e criaram outras formas de se referir a esses dois estilos básicos. Qual dois estilos básicos aqui? O líder autocrático e o líder democrático, os dois estilos mais básicos que existem, né? E alguns pesquisadores dessa época, alguns estudiosos dessa área de liderança, em vez deles se referirem a esses dois estilos como liderança autocrática e democrática, eles criaram um conceito que, na verdade, ele vem a seguir o mesmo raciocínio, mas eles quiseram mudar um pouco a forma de se referir. Eles falaram assim, ó, você tem um líder que é mais orientado para a tarefa, e um outro líder que é mais orientado para as pessoas. E aí, se você for comparar, né, o líder orientado para a tarefa é aquele cara autocrático que nós falamos. E o líder orientado para as pessoas é o líder mais democrático, né? Mas esse estudo aqui é interessante, que daqui acabou se desenvolvendo mais dois outros estudos que pegavam essas duas correntes aqui, ó, os líderes orientados para a tarefa e os líderes orientados para pessoas. E aí a gente finaliza lá com o grid gerencial, a gente vai ver daqui a pouco, finaliza o estudo dessas teorias comportamentais. Então, aqui, olha para você observar, que a gente falou do líder, o líder autocrático, né? Esse líder, ele é mais orientado para a tarefa, ele focaliza o trabalho do funcionário, enfatiza o cumprimento de prazos, padrões de qualidade, economia de custos, tem necessidade de cumprir metas, superar a concorrência, superar o desempenho passado, né? Ele esclarece as responsabilidades individuais e distribui as tarefas às pessoas e cobra. Então, ele é muito voltado, orientado para a tarefa. Cumprimento de prazo, cumprimento de regras, cumprimento de normas, cumprimento do que foi estabelecido. Tá? E ao passo que existe o líder que é mais voltado para as pessoas. Ele focaliza mais o funcionário ou o próprio grupo, né? A equipe de trabalho. Ele focaliza as relações humanas. Então, se você for parar para analisar, só concluindo aqui, ele ouve e presta mais atenção, apoia mais os funcionários, ele está ali preocupado com a equipe. Então, se você for parar para pensar, lembra que eu falei um dia lá na sala que a gente tem que ficar meio que dosando, né? Você tem assim, ó, fala-se muito que hoje o líder deve exercer 70% como líder e 30% como gerente.
Ou, né, o cara tem que ir dosando, ou às vezes 60% líder, 40% gerente. Ou em determinadas situações ele pode até inverter, ele ser mais gerente do que líder. É aquela história do peça de teatro com a construção civil. No meio você tem as empresas, né? E aí, num determinado momento, você tem que ser mais orientado para a tarefa. Num determinado momento, mais orientado para as pessoas. Então, cabe a você, como líder, dosar. Qual momento você tem que ser mais orientado para a pessoa? Qual momento você tem que ser mais orientado para a tarefa? Mesma forma, qual momento você tem que ser mais democrático? Qual momento você vai ter que ser mais autocrático? Então, gente, a gente estuda muito esses conceitos de liderança, né? E por isso é que é bom a gente começar revendo desde o início da evolução disso, que é para você ter na sua cabeça essa reguinha, esse termômetro. Porque, na verdade, eu sempre falo, não existe um estilo mais correto que o outro. Existem situações diferentes, distintas. E, às vezes, até mesmo dentro lá da sua empresa, do cargo que você exerce, do que você faz lá com a sua equipe, num determinado momento você é um pouco mais orientado para a pessoa. Mas num determinado momento você tem que ser um pouco mais orientado para a tarefa. Porque a empresa, ela te cobra cumprimento de metas também, né? Chega no início do ano, é passado para você e seu setor as metas do ano que vocês têm que cumprir, e no final do ano lá, vocês vão serem cobrados aquilo lá. Então, você também não pode ser só 100% líder. Por isso é que você tem que ir dosando. Você tem que ser 70% líder, 30% gerente, ou 60% líder, 40% gerente. Em determinado momento, você tem que ser mais gerente do que líder, né? Aí você pode ser meio a meio, 50% gerente, 50% líder. Você que tem que ter discernimento para dosar isso. Você que tem que ter capacidade de saber qual momento você vai usar mais o seu poder de liderança. Qual momento você vai usar mais o seu poder de gerente. Qual momento você vai estar mais orientado para as pessoas. Porque tem determinados momentos você percebe que o grupo está exausto e está precisando de um apoio. E aí você vai chamar esse grupo, você vai ver as relações humanas do que vem ocorrendo ali dentro daquele grupo, ali, como é que está o trabalho de equipe. Então, de repente, você percebe que o grupo está precisando mais de um apoio seu, você sentar mais individualmente, ouvir cada um ali, deixar o pessoal dar mais opinião sobre o trabalho. Num determinado momento, você usa mais esse seu poder democrático. Você está mais orientado para a pessoa. Mas você também tem determinados momentos de alta produção que você tem os prazos para cumprir, você tem meta para bater, e você sabe como é que é no mundo empresarial. Chegou o prazo lá, você não cumpriu o prazo, perdeu o prazo, seu cliente não quer nem saber. E aí, então, como é que você faz? Entendeu? Então, isso às vezes, gente, é que é difícil. É por isso que eu sempre falo, você trabalhar com pessoas é completamente diferente do que você lidar com máquinas. Mexer com pessoas, por isso é que é tão difícil. E às vezes é difícil, eu não tenho como ensinar para vocês, isso você não vai ver em livro nenhum. Não existe nenhum livro da face da Terra que te ensina o momento certo de você. Isso vem com a prática. Isso aí você, né, em muitas coisas da nossa vida, muitas coisas que a gente vê na faculdade, você não aprende a aplicar isso dentro de sala de aula, não tem jeito, principalmente quando você está lidando com pessoas, né? Você aprende a teoria. A gente tenta trabalhar dentro de sala de aula com o aluno, aquilo ali, tenta mostrar vídeos, né? Tenta fazer, de repente, em algum momento, fazer um trabalho em sala de aula, fazer algum tipo de dinâmica que você consiga ver mais na prática. Isso lá na nossa segunda APS, depois que a gente já tiver visto essas teorias todas, aí na nossa segunda APS,
a gente vai fazer dinâmicas em sala de aula sobre liderança. Então, essas dinâmicas em sala de aula te ajudam a entender um pouco mais, a perceber um pouco mais um momento disso, um momento de usar um, um momento de usar outro. Mas você vai aprender isso, gente, infelizmente, é na prática, no dia a dia. Né? No dia, a prática é a melhor coisa que existe para realmente te ensinar. Por isso que as empresas cobram experiência das pessoas quando estão contratando, né? Você vai participar de um processo de seleção para uma vaga aí, o que as empresas querem? Elas querem um cara que tenha já uma experiência. Porque sabe que, por mais que você tenha estudado a teoria toda do negócio, a prática, ela ensina muito mais. É bom você ter a teoria, né? Ter a teoria na cabeça, mas a aplicação na prática é que vai fazer você se desenvolver essas habilidades aí que eu estou falando. Seguindo aqui, pessoal, mais 2 estilos só aí a gente encerra. Aqui eu vou tentar me desenvolver um pouquinho mais, para não ficar cansativo. Veio esse cidadão aí, ó, chamado Likert, 1960 já, olha para você ver. O Likert, ele desenvolveu uma teoriazinha pegando carona naquele slide passado que a gente viu, o líder orientado para a tarefa, o líder orientado para as pessoas, e ele desenvolveu um pouquinho mais umas teorias que foi chamado Contínuo de Likert, 1967, exatamente, olha lá. Isso foi divulgado em 1967, tá vendo? Aqui a gente viu aquelas teorias dos traços até 1930, 1940, 1950, teoria dos estilos de liderança, o autocrático, democrático e laissez-faire, 67 já veio o estudo de Likert, coisa veio evoluindo. Aqui, o Likert desenvolveu 4 sistemas, ó. Na década de 1960, Likert desenvolveu 4 sistemas de gestão na observação também. Ele observou as direções das empresas, como é que era a atuação dos líderes com seus subordinados em ambientes industriais, ambientes industriais. Então, os 4 sistemas são o resultado do estudo que ele fez com supervisores altamente produtivos e os membros da equipe de uma companhia americana de seguros. Então, ele identificou 4 sistemas de liderança, que ele chamou, primeiro, ele observou líderes de certas gerências, elas não tinham confiança nos seus subordinados, os subordinados eram obrigados a trabalhar à base do medo, da pressão, da ameaça, da punição, e, eventualmente, tinha algum tipo de gratificação, e ele observou grupos de gerentes, né? Ele foi observando um líder, observando outro líder, observando outro, observou diversas situações de liderança, e ele observou que ele podia juntar aqueles líderes em 4 grupos, né? Então, aqui, as decisões são tomadas no topo da organização. Então, tem determinados líderes que eles dão a tarefa para a pessoa e não delegam autoridade, não confiam muito nos seus subordinados, tomam as decisões sozinhos, as decisões são tomadas lá no topo, e é mais ali na base da punição, da cobrança, da ameaça, punições. Enquanto tinham outros líderes, que eles já tinham um pouco mais, o grupo 2 aqui, o sistema 2, um pouco mais de confiança nos seus subordinados. As principais decisões e o estabelecimento dos objetivos ainda eram lá no topo, né? Ainda eram lá no topo, mas muitas decisões são tomadas nos níveis mais baixos, eles já delegavam um pouco mais de autoridade para as pessoas. Já o processo de controle, apesar de ainda estar no topo, já começavam a se deslocar para níveis mais intermediários, a nível da gerência, né? Mas aí aqui ainda está decisões a nível lá da diretoria, com um pouco mais de delegação para níveis gerenciais. Ele observou que tinham
determinados líderes, que ele já agrupou num sistema 3, já têm bastante mais confiança nos seus subordinados, mas não ainda uma confiança total, como ele falou. A comunicação já fluía sentido ascendente e descendente na hierarquia, de cima para baixo, né? Já tinha uma comunicação melhor entre a liderança e os subordinados, já ouvia mais os seus subordinados, né? Então, os aspectos de controle são delegados por meio de uma responsabilidade partilhada, tanto nos níveis mais altos quanto nos níveis mais baixos, e utilizam-se recompensar para provocar a motivação e menos punições para as pessoas. E, para encerrar, ele detectou outros estilos de liderança que tinham mais confiança nos seus subordinados. A comunicação já fluía não apenas de cima para baixo, como de baixo para cima, como também a comunicação fluía em todos os setores da empresa, no sentido horizontal, né? Entre os departamentos. Os funcionários são motivados pela participação e envolvimento, né? Eles são motivados a participar através da participação e envolvimento, a aumentar os lucros e estabelecer objetivos. Então, já participavam bem mais dos processos decisórios, até mesmo dos processos de estabelecer os objetivos da empresa. E, por fim, para encerrar, veio complementando tudo isso, pegando isso tudo que foi desenvolvido aqui, esses cidadãos aqui, ó, em 64, Blake e Moulton, eles criaram um sistema chamado grid gerencial. Grid gerencial, que foi muito propagado nessa época lá, que ele pegava carona naqueles estilos de liderança do líder orientado para a tarefa e do líder orientado para as pessoas. Então, com isso, como ele falou, Blake Moulton, como eles falaram assim, ó, você tem determinados líderes que são mais orientados para, de um lado, são orientados para a tarefa. São mais orientados para a tarefa ou menos orientados para a tarefa. No outro canto, o líder orientado para as pessoas. Ele pode ser mais orientado para a pessoa ou menos orientado para a pessoa. Com isso, você pode fazer um cruzamento. Olha o que eles fizeram aqui, ó. O grid gerencial, na verdade, eles fizeram um cruzamento, olha lá. Que aí você tem 4 quadrantes e tem um que ainda fica no meio ali. Ele falou assim, ó, existem líderes, o líder pode, num determinado momento, ele ser mais orientado para a pessoa ou menos orientado para a pessoa. Então, ó, ênfase na pessoa, alta ênfase nas pessoas ou baixa ênfase nas pessoas. E o líder, ele pode dar mais ênfase na produção, ele pode dar uma alta ênfase na produção ou uma baixa ênfase na produção, que vai depender do seu momento. Então, eles falaram assim, ó, esse grid gerencial. Você pode ter um estilo onde você dá baixa ênfase na produção e baixa ênfase nas pessoas, que é aquele estilo liberal, o laissez-faire. Tá vendo? Eles até deram um nome de uma administração empobrecida. O uso do menor esforço na realização do trabalho é o bastante para manter a participação organizacional. Então, você dá baixa ênfase na produção e baixa ênfase nas pessoas aqui. Em cima, você tem um estilo de administração, de gerência, que eles chamaram clube de campo. É o nome que eles deram lá, na época lá. Que aí você dá baixa ênfase na produção, mas você dá uma alta ênfase nas pessoas. Tá? Então, com isso aqui, ó, você cria uma cuidadosa atenção às necessidades de relacionamento das pessoas, produz uma atmosfera amigável e um ritmo de trabalho confortável. Uma alta ênfase nas pessoas e baixa ênfase na produção. Passando aqui para outra parte de cá, você tem aquela liderança mais autoritária, né? Com alta ênfase na produção, ó, alta ênfase na produção e baixa ênfase nas pessoas. Vai dar esse quadrante aqui, ó.
que é o líder bem orientado para a produção. Pouca ênfase nas pessoas. Então, a eficiência das atividades é o produto de um sistema de trabalho no qual os elementos humanos interferem o menos possível. Você vai dar ênfase na produção, pouca ênfase nas pessoas. E você tem um que é um líder moderado, eles deram um nome de em cima, uma administração moderada ou em cima do muro, e você usa média ênfase na produção e média ênfase nas pessoas. Mas, por fim, você tem um líder aqui, ó, que é a liderança autocrática, ó, que é o que a gente vê bastante hoje nas empresas, um líder dando alta ênfase na produção e alta ênfase nas pessoas. E aí, pessoal, ó, é aquilo que eu falo, cabe a você que está estudando a liderança e no momento em que você tiver uma oportunidade de exercer um cargo de liderança, você vai perceber, você vai lembrar dessa aula minha aqui. Você vai ver que, realmente, ó, você tem determinados momentos lá, dependendo da circunstância do que está sendo feito dentro da empresa, você vai dar mais ênfase nas pessoas. Você vai utilizar um tipo de administração aqui, desse estilo clube de campo aqui, ó. Você vai tirar um pouco da ênfase da produção e dar mais ênfase nas pessoas. Quando você perceber que as pessoas, né, principalmente encerrou um período lá, você está começando uma fase nova, então você precisa motivar as pessoas, né? Motivar todo mundo para os novos desafios que estão por vir. Então você está numa fase ali que você está dando menos ênfase na produção e mais ênfase nas relações humanas. Você está começando a engajar as pessoas num desafio novo que está vindo, né? Num determinado momento, você vai exercer um pouco mais a sua autoridade, né? Aqui, usar o seu poder. Quando você está percebendo que a coisa, de repente, fugiu um pouco do trilho e está precisando chegar e botar ordem na casa, você chama seu grupo no canto lá e corrige o que tem que ser corrigido, dentro das normas da ética e do respeito humano. E, em determinado momento, você está ali, naquela fase em que você está tanto precisando dar apoio, quanto tentando cobrar produção, né? Você está ali naquela fase, ali no meio do desenvolvimento de um projeto, e você tem um prazo para cumprir. Seu cliente está esperando a entrega do projeto. Chegou o final do prazo lá, que está próximo já, o cliente não vai querer nem saber. Ele quer o projeto entregue. Então, num momento desse, então, você vai exercer um estilo de liderança com ênfase tanto nas pessoas quanto na produção. Você está ali apoiando todo mundo o tempo todo, mas também, ó, cobrando cumprimento de prazo, cobrando cumprimento do que foi estabelecido no projeto. O prazo está chegando. Então, tá vendo, pessoal, que esses estilos, eu acho que isso ajuda bem a pessoa, né? A hora que ela está realmente praticando isso que a gente está falando aqui, ela ter dentro da cabeça dela sempre esse pensamento, que não existe um estilo melhor. Existem épocas, existem determinadas circunstâncias, determinadas situações, né, em que você vai exercer um estilo ou outro de liderança, dependendo do momento, da circunstância do momento, o que está acontecendo lá na empresa, em que fase do seu projeto você está. Então, com isso, a gente encerra essas teorias comportamentais que a gente viu. Teoria dos estilos de liderança, Likert, grid gerencial, né? Para depois, segunda-feira, na aula, eu vou entrar no assunto com vocês sobre teorias contingenciais. Aí, um outro assunto que eu não vou entrar aqui agora. Mas aqui, se for fazer uma conclusão, eu já vim, né, fazendo essas conclusões que deveriam ser feitas aqui. Né? As conclusões são essas que nós acabamos de falar. Você precisa entender a aplicação de cada uma desses estilos de liderança e saber utilizar isso nos momentos corretos. Com o avanço, com as próximas teorias que a gente vê, você vai perceber que vão sendo acrescentados novos contextos.
aí vai ficando ainda mais claro em que momento você utilizar cada estilo de liderança. Você vai perceber que cada fase que a gente vai passando, cada teoria nova que a gente vai vendo, vão sendo implementados novos elementos. Os estudos foram se evoluindo, os pesquisadores foram acrescentando elementos aí, e a gente vai clareando a nossa ideia, porque, né, de repente, no momento, pode não estar fazendo assim tanto sentido, como é que eu vou aplicar isso? Cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai chegando ao entendimento melhor aí de como aplicar isso. Vamos falar aqui, então, da atividade supervisional. A diferença, pessoal, a atividade ela vai ser a mesma. A diferença é o quê? Que nós vamos suprimir a apresentação. Olha lá, ó. Terceira parte, o grupo prepara a apresentação. E quarta parte, a apresentação, que seria segunda-feira. O que aconteceu? Eu já tinha explicado essa atividade há muito tempo atrás. Né? Então, hoje era para vocês estarem enviando o trabalho finalizado, segunda-feira fazer a apresentação. Mas aí veio essa porcaria desse troço aí, né? Desse vírus maldito aí, que avacalhou a nossa vida, a gente entrou num estágio da vida que eu nunca tinha imaginado que um dia a gente fosse passar por isso que a gente está passando, de ficar confinado em casa, todo mundo morrendo de medo desse troço, e a coisa ela vai se alastrando por aí, né? Então isso aí bagunçou bastante a nossa vida, bagunçou de certa forma que, então, eu nem estou cobrando mais o prazo hoje. Então, vou até estabelecer um novo prazo, vou estabelecer o prazo aqui até dia 15/4, vou tornar a mandar, tá? Vou eliminar aqui a parte de apresentação, porque não tem jeito nenhum, não tem a menor possibilidade de a gente fazer a apresentação do trabalho. Infelizmente, seria muito bom, né? Porque esse trabalho, quando vocês apresentam, é bom que a gente vê, vocês fizeram uma entrevista aí com líderes e tal, então tem umas entrevistas bacanas, que os caras falam coisas sobre a vida dele, como é que as dificuldades que ele teve. E aquele momento na sala da apresentação dos trabalhos é um momento não só de apresentação, mas de um debatezinho, né? Porque aí vocês vão apresentar, eu vou ver o que o camarada falou dos desafios, por exemplo, os desafios que ele teve na vida dele, como é que ele superou. Então, isso serve para enriquecer o que a gente está vendo na sala de aula. Por isso é que eu gosto da apresentação. Mas não tem jeito. Então, aqui, ó. O que vai ser do nosso trabalho, então? Continua lá 6 pessoas, vocês fazem isso trocando o WhatsApp, né? Eu estou passando o prazo para me enviar ele até o dia 15. Você pode me enviar pelo Classroom, ou eu tenho esse e-mail aqui, ó, que ele é criado única e exclusivamente para essa turma. Então, também, se você mandar o trabalho para esse e-mail aqui, não corre o risco dele se perder no meio de outros e-mails meus, porque eu não recebo e-mail de mais ninguém, nenhum outro ser humano da face da Terra tem esse e-mail, só vocês. Então, só recebo e-mail de vocês. Então, fique à vontade. Ou me mande pelo Classroom, ou me mande por esse e-mail. Vai valer 2 pontos, e eu estou só eliminando a apresentação. O resto ficou a mesma coisa. Ó. Vocês vão pegar essas perguntas aqui de 1 a 10, né? O trabalho não foi prejudicado, porque vocês vão escolher um líder, vocês, né, devem ter um contato dele qualquer, manda essas perguntas por e-mail, então não precisa de haver contato físico, nem entre o grupo, nem de vocês com o líder. Então o trabalho não foi prejudicado em nada. O líder, lá da casa, ele está tendo... Ele deve estar lá fazendo o trabalhinho de home office dele lá. Ele vai pegar essas perguntas de vocês, responder por e-mail, tá? Aí vocês vão pegar, fazer... Aqui no Word, o trabalho vai ser só no Word. Esquece aquele PowerPoint que eu tinha mandado de modelo. Aquele PowerPoint era para apresentar na sala de aula. Então, agora você vai me mandar só o trabalho no Word. Só o trabalho aqui no... Pode até aproveitar, se quiser, esse layout aqui, ó. Inclui aqui
inclui aqui a resposta que o seu líder deu, vocês incluem aqui, né? Beleza? No final, o grupo responde a essas perguntas aqui, ó. 3 perguntinhas básicas. E aí, ó, essa aqui, prepara a apresentação, eu vou excluir. E essa aqui, ó, a apresentação dos trabalhos na sala, também vou excluir. Vou tornar a mandar isso lá no grupo de vocês e tornar a colocar lá no Classroom, que aí agora tem essa novidade do prazo aqui também. E só para que não fique dúvida, pessoal, que às vezes o aluno não foi no dia que eu expliquei isso lá, última coisa, para a gente encerrar, quem é esse líder, professor? Como é que é? Tem que ser um presidente de uma multinacional? Não necessariamente precisa ser um presidente de uma multinacional, gente. Eu estou falando o quê? Você deve ter algum amigo, algum parente, algum conhecido seu. O que eu quero aqui é que essa pessoa tenha entrado numa empresa como, sei lá, assistente financeiro, por exemplo. Pode ser de qualquer área, tá? Pode ser da área financeira, pode ser da área de produção, pode ser da área de marketing, pode ser da área de RH. De forma que ele entrou lá na empresa como um assistente, por exemplo, financeiro. Depois ele foi promovido a supervisor financeiro, foi promovido a coordenador, aí agora ele é ou gerente ou diretor. Cara, eu quero de gerente para cima, tá? Então, uma pessoa que ocupe um cargo de liderança numa empresa, não precisa ser uma multinacional, não, tá? Mas também não quero também seja uma empresa que tenha 5 funcionários. E aí você pegou um líder lá que tem só uma pessoa só que ele toma conta. Por que eu não quero assim? Porque esse cara, esse líder aí, ele teve pouco desafio na vida dele, está tendo pouco desafio, liderar uma pessoa só. O ideal é que esse líder aí que você vai escolher esteja hoje numa posição ou de gerência ou de liderança e que ele tenha uma equipe, né, que ele tome conta, que ele já esteja há 1 ano ou mais aí, no mínimo 1 ano aí, como gerente, como diretor de uma equipe grande aí e tal, que aí você vai ouvir dele, né? Ouvir dele os desafios que ele teve, que fatores o influenciaram a ser um líder. Isso aqui, quer ver que eu gosto de ver muito, ó. Quer ver? Tem uma pergunta que eu gosto muito. Quem o inspira? Cadê? Tem uma pergunta aqui. Cadê? Ó, a segunda, quais pessoas ou líderes o inspiram, o influenciaram? Ele tem uma pessoa que o influencia, o inspira, para a gente depois também, depois mais para frente, eu não vou pedir vocês para apresentarem lá não, mas a gente pode um dia lá na sala de aula, quando voltar, fazer em sala de aula um debatezinho ali, né, entre a gente, rápido ali, não precisa apresentar não, mas ver o que cada um levantou, o que cada um achou, né? Que estilo de liderança o cara procurou exercer, os pontos fortes, os pontos fracos que ele tem. É bom para a gente poder observar isso desses líderes aí. Pessoal, deixa eu ver se precisamos colocar essas informações do líder, como ele chegou no cargo e o nome da empresa. É bom que você coloque, né? É bom, coloque lá. Eu gostaria de saber que empresa que é, né? Se ele puder responder, tem essa pergunta ali, né? Ó, quer ver? Espera aí. Ó, qual foi o momento mais crítico no início? Como você começou a liderar um grupo pela primeira vez? Como foi superado isso? O momento mais crítico? Não precisa dele contar a vida inteira dele lá, não. Ele respondendo, ele mandando as respostas dessas perguntas aqui, você vai pegar a resposta dele e colocar aqui. Depois aqui você responde essas perguntas aqui, ó, que te ajudam a fazer uma breve reflexão. Não tem muito mistério, não. Mas a gente, no momento lá para frente, quando voltar, a gente vai fazer uma pequena discussão em sala de aula em cima desses trabalhos aqui. Vocês não vão precisar de apresentar, não,
mas serve para a gente fazer um debate pequeno ali e tirar algum proveito. Vocês vão ver que a gente acaba tirando um bom proveito desses trabalhos aí. Pessoal, posso fazer o sorteio do livro? Posso fazer o sorteio do livro? Então, o sorteio. Beleza, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que eu esteja ajudando vocês aí, de alguma forma, a superar esse momento difícil, tá? Está sendo difícil para mim também. Então, vamos lá, então, ó. Em 12 pessoas. Eu vou fazer o sorteio, eu vou só pedir para alguém me ajudar. Eu vou pegar aquele site de sorteio online, sorteio de nomes. Então, o que eu vou pedir a gentileza de vocês? Para alguém, ó, pegar aqui, ó, algum de vocês aí, libera o fone e me dita, por favor, os nomes das pessoas. Se o nome não for repetido, não precisa me dar o nome todo, não. É Elaine, só Elaine. Aí, se tiver nomes iguais, aí você dá o nome e o sobrenome. Que aí eu vou. Alguém pode me ajudar aí? Por favor. Oi, professor. Quem está falando? Laura. Oi, querida Laura. Por favor, então, você pode me ditar os nomes aí? Tá, Camila. Alicia. Eliane. Esther. Esther, só uma. Nice. Pode falar? Esther, pode falar. Gabriele. Rafaela. Raquel. Se eu tiver escrevido o nome errado ali, não tem problema não. O importante é sortear. Raquel. Thaís. Tainara. Eu, claro, não esquece de mim. E você? Qual? Desculpa, como é que é? Tainara. E? Eu, Laura. Ah, claro. Eu. Ó, só confirma para mim, então, aí, que de repente pulou algum, ó. Camila, Alicia, Elaine ou Eliane? Eliane, Esther, Gabriele, Rafaela, Raquel, Thaís, Tainara, Laura. Correto. Beleza? Isso, mulherada dominando a aula de sábado, ó. Que maravilha! Amei. Depois eu puxar a orelha dos meninos na sala de aula lá, quando voltar esse povo vai ver comigo o que é bom. Tá, então vamos sortear lá, vai concorrendo ao meu livro bonito, que aí na primeira aula que a gente tiver presencial, a próxima aula eu levo de presente, professor, ou com uma dedicatória. Vamos fazer o sorteio, então? 3, 2, 1... Gabriele ganhou meu livro bonito. Vou levar para você com uma dedicatória bonita. Pessoal, olha só, eu estou muito feliz de ter encontrado vocês aqui hoje. Muito mesmo, queria muito agradecer. Eu sei que sábado à tarde, né, pessoal? A gente já está nessa dificuldade toda, e vocês vieram nessa boa vontade, participaram aí. A gente, né, aos trancos e barrancos, mas com aqueles videozinhos, ajudou um pouco, a gente desenvolveu e a gente está bem aí na matéria, está em dia. Segunda-feira, eu já praticamente vou concluir a unidade 2, a gente vai ficar... A nossa matéria está tranquilo. Ah, e a prova, só para encerrar, eu devo amanhã estar mandando para vocês, porque sexta-feira, ontem, é que eu soube oficialmente, eu já estava imaginando, mas oficialmente, ontem é que eu realmente soube que vai ser um trabalho, que vocês vão fazer em casa. Então, eu não tinha preparado nada, não fico aqui perdendo tempo preparando negócio,
e depois a faculdade determina que será de outra forma. Então, eu tenho a minha prova pronta lá, então não vai ser prova. A faculdade pediu que eu fizesse um trabalho individual, a ABS continua, vai valer 2, eu vou fazer um outro trabalho para você fazer em casa, um trabalho mais de pesquisa, tranquilo, vocês não precisam ficar preocupados, dá um prazo até mais ou menos lá para o dia 15 também, podem ficar tranquilos, que eu não vou fazer trabalho gigantesco para castigar o aluno, trabalhinho tranquilo, você vai fazer o trabalho em casa, vai me mandar ou pelo Classroom ou pelo aquele e-mail, eu vou deixar essas instruções todas para vocês. Acredito que até amanhã eu já esteja mandando isso para vocês, tá bom? E, ó, qualquer dúvida que tenha, gente, eu estou quase que 24 horas, só quando eu estou dormindo, é que eu não estou com o meu WhatsApp. Mas eu passo o meu dia todo praticamente olhando o WhatsApp ali. Qualquer coisa que vocês precisarem, que eu puder ajudar vocês, será um prazer imenso. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus aí, tenham um excelente final de semana, tá? Muito obrigado a todos, já podem ir saindo aí e cuidar da sua vida, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Fiquei muito feliz mesmo.